Oiê! Sejam bem-vindas ao episódio 2 do Fala Tite. E hoje eu vou começar com uma pergunta. Você já sentiu que não é merecedora do sucesso que conquistou ou da posição que ocupa? Como se, a qualquer momento, alguém pudesse descobrir que você não é tão competente assim? Esse sentimento tem nome: Síndrome da Impostora. A Síndrome da Impostora, ou Síndrome do Impostor, é um padrão psicológico em que pessoas sentem-se inadequadas, acreditando que são fraudes e que podem ser desmascaradas a qualquer momento. E eu acho isso muito curioso, porque normalmente não estamos falando de pessoas despreparadas, né? Estamos falando justamente de pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, competentes, mas que simplesmente não conseguem internalizar o próprio sucesso. O termo Síndrome da Impostora foi criado em 1978 pelas psicólogas norte-americanas Pauline Clance e Suzanne Imes, da Universidade Estadual da Geórgia. E, ao estudarem mulheres bem-sucedidas, elas perceberam um padrão. Muitas delas não acreditavam verdadeiramente no próprio sucesso. Mesmo com resultados concretos, prêmios, reconhecimentos e currículo, elas se sentiam fraudes. Ou seja, o sucesso, ele nunca era internalizado. Se dava certo, foi sorte, foi coincidência, foi ajuda externa, foi um esforço exagerado e nunca, poxa, eu sou realmente boa nisso. E claro que isso é muito forte, né, gente? Porque essas mulheres, elas viviam com medo de serem descobertas como se ocupassem espaços que não mereciam ocupar. Desde então, a síndrome da impostora, ela passou a ser estudada em várias áreas, como psicologia, educação e mercado de trabalho. E uma coisa importante é que, apesar do nome, ela não é considerada uma doença mental, um transtorno psiquiátrico ou uma patologia clínica. Inclusive, anos depois, as próprias autoras disseram que se elas pudessem voltar atrás, talvez tivessem escolhido outro nome, como experiência da impostora, justamente para evitar a ideia de que se trata de uma doença. A comunidade científica entende esse fenômeno como um padrão de comportamento, uma experiência interna e uma resposta psicológica ligada a ambientes competitivos, cobranças sociais e pressão por desempenho. A síndrome, ela não danifica biologicamente o cérebro, mas ela pode gerar muito sofrimento emocional. O problema é que quando isso se torna crônico, pode servir de gatilho para ansiedade, depressão e esgotamento psicológico. Embora isso possa atingir qualquer pessoa, os números mostram uma incidência muito maior em mulheres. Por isso que aqui estamos falando da síndrome da impostora, certo? Um estudo da consultoria KPMG, realizado em 2020, ele mostrou que 75% das mulheres executivas que foram entrevistadas já haviam experimentado a síndrome da impostora em algum momento da carreira. E quase 60% delas relataram medo constante de que as pessoas ao redor duvidassem de sua capacidade profissional. E é claro, né, gente, que isso não acontece do nada. Inclusive, segundo a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Comportamental, a síndrome da impostora está profundamente relacionada à estrutura patriarcal da sociedade e à forma como as mulheres historicamente precisaram provar competência o tempo inteiro. E eu acho que aqui a conversa fica muito interessante, porque a maior incidência da síndrome da impostora em mulheres não reflete necessariamente uma fragilidade emocional individual feminina, né? Ela também revela questões históricas e sociológicas, porque durante muito tempo os espaços de liderança, decisão e reconhecimento profissional, eles foram construídos por homens e para homens. E as mulheres passaram a ocupar universidades e cargos corporativos há relativamente pouco tempo na história. Então, muitas vezes o sentimento de fraude, ele surge justamente quando uma mulher ocupa espaços onde historicamente aprendeu que não deveria estar. E isso aparece, claro, na forma como fomos socializadas. Então, nós mulheres aprendemos desde cedo a não errar, não exagerar, não parecer arrogante, não chamar muita atenção. Então, crescemos tentando ser impecáveis. Só que existe um problema, que é a perfeição não existe. E quando a perfeição vira referência, qualquer experiência humana normal começa a parecer fracasso. E aí entra uma conexão da síndrome da impostora com a questão do perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo, ele cria metas impossíveis. E quando, inevitavelmente, não conseguimos atingir esse ideal, porque ele, de fato, é inalcançável, a síndrome da impostora, ela entra em cena dizendo, tá vendo? Você não é boa o suficiente. E o que isso gera? Isso gera autocrítica extrema, medo da exposição, ansiedade constante, procrastinação e até um certo tipo de paralisia. Porque as mulheres acreditam que o mínimo aceitável é a perfeição. E aí, muitas e muitas vezes acabam não conseguindo concluir ou iniciar os seus projetos, certo?
E isso me lembra um pouco um trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que diz mais ou menos assim, que a perfeição ela é um escudo de 20 toneladas que carregamos pensando que vai nos proteger, quando na verdade impede que sejamos vistas. E eu acho isso muito forte, né? E agora eu vou dar um exemplo pessoal. Atualmente, eu sou orientadora de aprendizagem profissional. Então, eu basicamente dou aula em cursos profissionalizantes que focam em desenvolvimento social, pessoal e profissional para jovens e adolescentes. Mas antes desse trabalho, eu jamais tinha cogitado dar aula. Eu sou formada em ciências sociais, tenho cursos nas áreas administrativas, né, de negócios em geral, e minha trajetória profissional era totalmente voltada para isso. Então surgiu a vaga, que era ensinar justamente aquilo que eu tinha estudado e trabalhado ao longo da minha vida. Eu me candidatei, fui contratada, e poucos meses depois eu ganhei uma premiação por um projeto desenvolvido em sala de aula. E nossa, na hora eu fiquei muito orgulhosa, eu me senti incrível. Só que depois que a euforia passou, eu comecei a pensar: será que eu sou mesmo digna desse prêmio? Tem tantas profissionais mais experientes que eu, com mais didática do que eu. Pareceu, de certa forma, até injusto, sabe? E olha como é curioso, eu tinha evidências concretas do meu trabalho, mas ainda assim o meu cérebro procurava motivos para invalidar aquilo. E muitas mulheres vivem exatamente assim. Inclusive, várias vezes eu já me peguei pensando que a minha imagem, meu jeito de falar, minha personalidade provavelmente não correspondem à ideia do que seria uma mulher bem-sucedida, uma líder, alguém que passa a impressão de poder ocupar o topo. E às vezes ainda existe uma sensação silenciosa de: será que eu pareço profissional o suficiente? Será que eu pareço inteligente o suficiente? Será que as pessoas me levam a sério? E talvez isso também faça parte da síndrome da impostora, a sensação de que existe um jeito correto de ocupar o mundo. E isso, a meu ver, é muito potencializado pelas redes sociais, né? Que ditam o tempo inteiro como a gente deve ser, como a gente deve parecer e o que a gente deve fazer para ter sucesso, ou pelo menos uma imagem de sucesso. E porque todo mundo parece estar em alta performance o tempo inteiro. É claro que as pessoas não vão postar suas fragilidades, seus problemas, seus BOs. Mas, como a gente é bombardeado o tempo todo com pessoas performando alto desempenho em todas as áreas da vida, a gente acaba se sentindo mal, como se a gente não fosse boa o suficiente. E aí que a gente precisa constantemente ficar atenta e vigilante em relação à nossa percepção sobre as coisas, né? Então, é óbvio que a gente pode, e que de fato, provavelmente somos excelentes em algumas áreas, mediano em outras, iniciante em várias outras, e ainda assim continuar validando as nossas conquistas. E eu vou pontuar aqui algumas estratégias para lidar com esse sentimento e tentar, na medida do possível, superar a síndrome da impostora. A primeira é a ação acima da perfeição, adotar a mentalidade de que feito é melhor do que perfeito. Isso permite que a gente inicie e dê continuidade aos nossos projetos. Outro ponto é a celebração das conquistas, registrar os sucessos diários e aceitar os elogios sem procurar justificativas que não sejam a sua competência. E por fim, algo que pode parecer bobo, mas que é muito importante, que é o se olhar no espelho e dizer a si mesma o quão maravilhosa e merecedora das conquistas é, e se elogiar, né? Como faria com uma amiga querida que duvida da própria capacidade, porque a gente tende a ser muito mais empático com os nossos pares do que conosco mesmo. E é muito importante que a gente se olhe com mais carinho e com mais admiração e confiança. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui se você também já sentiu isso na própria pele. Abraços e até mais!